paz do Senhor, irmãos, irmãs. Amém? Nós que ficaremos aqui, quero convidar você para o texto de Gênesis, capítulo 19. E é uma alegria ver a Lília aqui, com a Mara, Dona Odila também, na categoria de visitante. Que bom te ver. Gênesis capítulo 19. Louvado seja o Senhor. E a minha proposta, irmãos e irmãs, nessa noite, é como a gente aprimorar o nosso olhar, como termos um olhar abençoador. Não sei você, mas às vezes os nossos olhos são responsáveis, e Jesus vai falar sobre isso, a gente já vai para o texto, ver coisa que não precisava. Às vezes o Abel me manda umas mensagens no zap e eu falo, pode parar, porque eu não gosto de ver violência, não que ele mande violência, não gosto de ver violência, não gosto de ver coisa feia. E às vezes a gente inevitavelmente cruza. Como ter um olhar abençoador? E eu queria que nós olhássemos, porque o texto que nós vamos ler é um texto daqueles textos que desafiam o nosso estômago. É daqueles textos que desafiam a nossa concentração. E eu vou pegar só um trecho do 23 até o 29. E nós vamos então olhar sobre essa perspectiva de aprimorar o nosso olhar, amém? Em nome de Jesus, olhe para mim então nessa noite. Diz assim, é a história no contexto de Ló. Os irmãos sabem que Ló é sobrinho de Abraão, e Ló ele é condicionado ao seu olhar. O Ló ele caminha de acordo por vista, tudo bem? O Ló é igual eu e você. Eu sou de uma geração que tinha locadora. Eu nunca lia sinopse de filme. Olhava a capa e falava, é esse. Passei cada vergonha. O último filme que eu aluguei, eu fui assistir enquanto namorava com a Gisele. E a gente colocou o filme pela capa, eram uns aventureiros, uns viajantes, tinha um anão, tinha um negócio. Falei, comedinha. E a Palmira sentou no meio de nós dois, irmãos. Sangue de Jesus tinha poder. Cada cena que foi me arrepiando, eu com uma vergonha, porque eu escolhi pela capa. Esse é o Ló. O Ló, quando o Abraão está brigando ali, eles estão brigando, a gente já vai para o texto, só para os irmãos não ter que ler todo esse texto, pois leia na sua casa. Abraão olha para ele e fala, Ló, vai para onde você quiser, filho, escolhe o lugar que você acha melhor. Adivinha o que ele fez? E o Abraão falou, para o lugar que você for, eu vou para o lado oposto. O Ló olhou os campos verdejantes, a planície, e falou, tio, é lá que eu quero. E aí então assim foi Ló, e os olhares de Ló sempre trouxeram confusões para a sua família. Mas eu queria então, irmãos, nessa noite, com a experiência de Ló, aprender como aprimorar o nosso olhar, amém? E diz assim então, versículo 23, saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar, então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Baixe o seu olhar, sua mente, por um instante. Senhor,
Em nome de Jesus, não desvie o nosso olhar, Senhor, daquilo que é efêmero, passageiro. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, nos dê a capacidade de nos concentrarmos na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, afasta do meio do Teu povo nessa hora aquilo que desfigura a nossa visão do alvo que é Cristo Jesus. Queremos olhar para Tu, Senhor. Nos abençoa, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, uma das primeiras vocações do pastor Marcos, era publicidade, propaganda, marketing. E no marketing tem uma disciplina chamada trade marketing. Não vou dar aula de marketing, não se assuste. E no trade marketing, eu não sei se você sabe, mas por que a fralda descartável fica do lado da cerveja no supermercado? Por que o chocolate em pó fica do lado dos cereais? E por que pertinho do caixa tem salgadinho, balinha, chicletinho? Você sabe por que disso? E no trade marketing a gente vai dizer: não faça compras com fome, porque você vai comprar mais do que você precisa. Não faça compras ansioso, você precisa grandes compras. Ô pastor, o que isso tem a ver com esse texto que nós olhamos? É que existe uma coisa, irmãos, irmãs, que a ciência da comunicação e do marketing estuda há muito tempo, que existe uma coisa que é muito mais poderosa do que a palavra. A Gisele falou, não é. Só que aí ela falou, não é, e fez assim, ó. Aí eu falei, tá bom, não é. Está entendendo o que eu estou falando? O que é mais poderoso que a palavra? O olhar. Ela discorda ainda, continua a discordar até o final da pregação. Se ela não aceitar, a gente arruma confusão aqui, para vocês verem como é que funciona. Porque, irmãos, como é que um rapaz sabe que a moça está interessada? Ela chega e fala, estou interessado? Ela joga uns olhares. Como é que a moça sabe que o rapaz está retribuindo? Joaquim, nosso grande apaixonado. Irmãos, essa ciência vai dizendo que o nosso olhar vai nos conduzindo, o nosso olhar. E hoje a Tsara e a Maitê estavam lá e a Maitê falou, estou mais bonita que você. Aí a Gisele já, pode parar, está tudo lindo igual, porque senão ia ter que trocar a roupa, ia ter que mudar. Irmãos, a questão que está diante dos nossos olhos nessa noite é que Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, diz assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Tudo é uma questão de perspectiva, tudo é uma questão de poder olhar, às vezes positivamente, às vezes com generosidade. Às vezes, irmãos, a gente chega em casa e a casa está fora do lugar algumas coisas, e talvez isso tire a gente do eixo. Quando você olha e aquilo te tira o conforto, te deixa de forma desconfortável. Então o que eu queria que você entendesse nessa noite é que você precisa ter um olhar com urgência, um olhar abençoador. Pastor, como é que eu faço? Então é isso que eu quero que nós olhemos nesse texto nessa noite. A primeira coisa, irmãos e irmãs, eu queria que você olhasse só um pouquinho. No capítulo 19, Ló está prestes a perder tudo aquilo que os olhos dele e da sua família puseram. Ló escolheu o lugar que está, Ló escolheu as conquistas, Ló teve o privilégio da escolha. E aí, meus irmãos, aquilo que ele escolheu, aquilo que ele decidiu com os próprios olhos, está prestes a ruir, está prestes a se perder. E no capítulo 19, alguns anjos enviados do Senhor vai na casa de Ló e fala, Ló, esse lugar aqui não era para você estar aqui, você está aqui porque os teus olhos te trouxeram aqui. E aí, meus irmãos, vem aqui um paralelo antes da gente ir para a primeira aplicação. O Senhor me permitiu, irmãos, na jornada profissional, por todo lugar que eu passei, eu dizia, eu vou trabalhar aqui,
eu consegui, você acredita nisso? Não por competência, mas porque Jesus falou: bobão, bota o teu olho. Aqui, e a igreja, pastor? A igreja é aquela coisa que a gente pede de olho fechado, né, irmãos? Estou brincando, irmãos. Irmãos, irmãs, primeira coisa que antes da aplicação do texto que eu queria dizer para você, que talvez você esteja com o que você está, talvez você esteja vivendo o que você está vivendo, porque os teus olhos é que te conduziram. E se nós não tivermos visão espiritual, se não tivermos o colírio que é Jesus Cristo, transformando o nosso olhar, às vezes a terra seca, às vezes o lugar que é estéril, às vezes estão dizendo para a gente: esse lugar não vai dar em nada, mas é Jesus que está dizendo: não olhe circunstância. Eu cantei muito isso na minha adolescência. Não olhe circunstância, olhe apenas o reino, que a gente falou a semana passada. E aí, meus irmãos, no capítulo 19, então, os anjos vão lá e falam: Ló, esse lugar é terrível. E as pessoas que estão na cidade estão olhando aqueles anjos, olham para Ló e falam: nós vimos homens diferentes entrando na sua casa. E Ló fala: pelo amor de Deus, não façam nada com estes homens. E eles falam: mas nós vimos, homens bonitos, e nós queremos. E o Ló, preocupado com aquilo que os homens estão olhando, Ló diz assim: pega as minhas filhas, que ainda não conheceram homens, por favor, façam o que vocês quiserem, mas não mexam com esses homens. Porque o olhar é esse lugar que faz a gente caminhar, que faz a gente achar que a grama do vizinho é melhor, que faz a gente achar que a outra empresa é melhor, que talvez a outra família seja melhor, e durante a vida inteira nós somos. Por isso, irmãos, às vezes, para facilitar a vida da Gisele, o olhar é mais poderoso que a palavra. E eu queria que você olhasse, antes de irmos para a aplicação, no versículo 11, que vem uma coisa aqui muito séria, porque eles quiseram, irmãos, esses homens tão violentos, quando Jó está dizendo: pegue as minhas filhas, sabe o que esses homens fizeram? Deram uma surra no Ló, bateram no Ló, empurraram o Ló, rasgaram a roupa do Ló. Os anjos falaram: pelo amor de Deus, Ló, entra para cá, não fica aí não, que esses homens aí não tem nada a perder. Porque quando a pessoa quer aquilo que é seu, quando a pessoa está de olho naquilo que é seu, diz o sociólogo René Girard, o antropólogo René Girard vai dizer que o princípio da violência é a cobiça. A raiz de todos os males é a cobiça. É o que derruba Davi, é o que derruba grandes homens, porque a gente olha, a gente quer e a gente tropeça. E os anjos, preocupados, dizem: entra para dentro da tenda, Ló. E o Ló entra para dentro da tenda. Então, irmãos, vem a primeira coisa ainda, antes de termos a resposta do Senhor. Versículo 11. Sabe o que aqueles anjos fizeram? Versículo 11. E feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram de procurar a porta. Irmãos, irmãs, talvez você não esteja visualizando o que Deus tem para a sua vida, pela graça e a misericórdia do Senhor. Talvez o nosso olhar é tão ruim, é tão ambicioso, é tão cobiçoso, que Deus nos cega, porque senão a gente vai morrer, a gente vai se perder. E aí, isso não é a aplicação do texto ainda, é que Ló está experimentando, e aí o texto está falando que Ló está enxergando. Tem algumas coisas que a gente vai olhar aqui, e aí, meus irmãos, a primeira coisa que está no texto é: talvez, Deus não permitiu ainda o pastor visualizar a quantidade de anjos cantando conosco, porque senão a gente sai correndo. Nós temos a fé para entender que os anjos cantam conosco? Ah, pastor, para com essa conversa de anjo. Nós temos coragem para ver as regiões celestiais tentando nos afrontar? Demônios? Para, pastor, essa conversa aí de medieval. Por isso, irmãos, muitas coisas o Senhor não vai permitir que nós vejamos. Como então, pastor, ter uma visão abençoadora? E aqui, meus irmãos, então, vem algumas coisas que eu queria que você olhasse comigo. A primeira, versículo 23,
até o versículo 25. Saía, e eu gosto demais do Moisés escrevendo. Sabe o que o Moisés está escrevendo, irmãos? Moisés está descrevendo uma cena maravilhosa, cena que chama a nossa atenção. Você é curioso? Está andando na estrada, vê um trânsito, e eu tinha um colega de trabalho que quando o trânsito estava carregado, ele falava: eu tenho que ver o corpo, porque se eu não ver o corpo, eu vou ficar bravo, porque esse trânsito aqui, eu tenho que ver o acidente, eu quero ver o cara quebrado no chão. Às vezes nós somos curiosos, e aí, meu irmão, minha irmã, diz Moisés, que está descrevendo o texto: saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquela cidade, toda a campina e todos os moradores, e o que nascia na terra. Irmãos, ainda que a cena desperte o nosso olhar curioso, se não for do reino de Deus, feche os teus olhos. O que é que está fustigando a sua visão? Você não é tão ingênuo. Tem olhar que é mais poderoso que palavra. Tem gente que cruza o seu caminho e você fala: será que eu estou ficando doido? Ou essa pessoa está me olhando de um jeito diferente? Quando você está andando na rua e você percebe que alguém está com má intenção para te assaltar, você consegue perceber? E o texto está dizendo, irmãos e irmãs, que para nós termos um olhar abençoador, primeiro nós temos que fechar a nossa visão, porque Moisés está dizendo que nascia o sol, e ao mesmo tempo que nascia o sol, caía enxofre do céu, e começou a destruir, e a gente é curioso, a gente quer ver: meu Deus do céu, eu nunca vi um negócio desse, eu nunca vi uma cena dessa. E eu queria dizer para você, em nome de Jesus, foque na eternidade. O que é focar na eternidade? É focar naquilo que não muda, é focar naquilo que está estático, olhando para nós, dizendo: olhe para o meu trono, olhe para mim, olhe para a cruz, que nós cantamos aqui. E aí, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja ou cego, como estes homens, por causa da violência, ou você esteja desvirtuando a sua visão, porque nós somos curiosos. A gente quer ver se vai dar certo. Vamos tentar, se não der. Cristão não caminha sobre essa perspectiva, irmãos. Amém? Onde você tem colocado os teus olhos? O que é que tem feito você se esquecer da eternidade? E aí, meus irmãos e minhas irmãs, vem duas coisas maravilhosas nesse texto, que me chama muita atenção, porque tem duas coisas acontecendo. O primeiro é que Moisés está descrevendo uma cena, e as pessoas não devem olhar para essa cena. Mas a segunda coisa que está aqui, está no versículo 26. E essa aqui a gente sabe de cor, a gente faz música, a gente ensina para as crianças, que é assim: e a mulher de Ló olhou para trás e se deu mal, a mulher de Ló, só porque olhou para trás. Virou uma estátua de sal. Que lindo, maravilhoso, é isso mesmo. Essa é a obviedade do texto. Mas eu queria que você prestasse atenção comigo daqui a pouco, mas antes de você prestar atenção, eu queria que você entendesse uma coisa, irmãos e irmãs. Que olhar é esse que faz essa mulher morrer? E no mesmo texto, eu não sei se você percebeu, Abraão está olhando para essa cidade. A mulher olha, vira uma estátua de sal. Abraão olha e não acontece nada. Por que que isso está acontecendo com a mulher de Ló e com Abraão nada acontece? Olha o versículo 28, 26, a mulher de Ló olhou, e o versículo 28, 27, o Abraão levantou de madrugadinha, olhou e falou: nossa, está pegando fogo lá, gente, olha, está pegando, que coisa diferente, está subindo uma fumaça lá, na cidade do meu sobrinho. Irmãos, e aí o texto começa a chamar a minha, a sua atenção,
Porque uma pessoa olha e vira uma estátua de sal, e a outra, Deus faz ele se lembrar. Deus se lembra quando Abraão olha para Sodoma e Gomorra, diz o texto, que Deus se lembrou de Ló. Por que que um olhar morre? Por que que um olhar promove a morte e o outro olhar promove a mão de Deus ao ponto de Deus tirar Ló daquele lugar? E essas são algumas coisas para nós refletirmos nessa noite, irmãos. No versículo 26, a mulher de Ló está olhando para trás. E aí, irmãos, irmãs, a aplicação desse olhar da mulher de Ló para a minha e para a sua vida é: tudo aquilo que você botar o teu olhar, que não produzir vida, vai te paralisar eternamente. Aquilo que você fica olhando e que você acha que Deus não está agindo, e a semana passada nós falamos para nós olharmos apenas o reino. Não olhe as dificuldades, as adversidades, não olhe as coisas que estão te atrapalhando, não tire o seu foco do amor de Deus, não tire o seu foco do amor de Deus. E aí essa mulher está olhando, essa mulher dá uma olhadinha para trás. Irmão, pare de olhar para a mulher de Ló e achar que é uma pecadora, que olhou para trás com saudade, porque é assim que a gente quer olhar para essa mulher. Isso fala muito do meu e do seu coração. Invariavelmente, nós estamos olhando as coisas e não estamos produzindo vida com aquilo que Deus tem colocado diante dos nossos olhos. A gente olha para a nossa conta bancária e a gente peca. Já fez isso? Fala, meu Deus, de novo esse salário michuruco, não dá para nada. E começa aquela lamúria, aquela história. E o texto está dizendo para mim que todas as vezes que nós olharmos para algo que não está produzindo vida, vai te paralisar. É o contrário da fé. A fé é a certeza das coisas que nós esperamos, é a convicção daquilo que nós cremos, e a fé nos move, a fé faz a gente dar o passo, mesmo sem enxergar. O que é, irmão, irmã, que tem feito você olhar para trás? Que claudicância é essa que faz você olhar para as possibilidades, as escolhas que você fez, as experiências que você já fez, são essas que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Se alegra no Senhor que tem te produzido história. Eu não sei qual é a história, é boa, é ruim, eu não sei, mas se alegra no Deus que está produzindo, porque senão você vai ficar paralisado, você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir experimentar, e talvez até as histórias que Deus já te permitiu passar, não sirva para mais nada, a não ser para te paralisar. Uma estátua de sal, que não serve para salgar, que não serve de homenagem, que não serve de memorial, não serve para nada. Precisamos olhar para o alto e avante. Isso não é frase do Superman, isso é frase do apóstolo Paulo. Deixo para trás as coisas que tentam me aprisionar e prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2, eu queria que você olhasse comigo, ainda dentro dessa perspectiva. Diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 2. Eu acho isso aqui um desafio grandioso para o nosso coração. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. O que é ignominia? É quando a gente começa a tentar facilitar a nossa vida. Jesus, o autor de Hebreus está dizendo, Jesus poderia ter optado pela alegria, podia ter optado por fugir, mas ele disse, há algo maior do que isso, que os meus olhos ainda não conseguem entender, então para o alto, para o avante, para o autor e consumidor da nossa fé.
Amém, irmãos? A mulher de Ló olha para trás. Versículo 28, 27 e 28. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra. Que olhar é esse, irmãos? Que olhar é esse que não produz morte? Que olhar é esse que move a mão de Deus? E teve um período na minha vida que eu dizia para o Senhor: Senhor, eu acredito tanto no Teu poder, Pai. O Senhor é tão poderoso que o Senhor não precisa falar nada. Basta o Senhor olhar. Basta o Senhor olhar e as coisas vão mudar. E no meu coração eu dizia: parece que o Senhor não está nem olhando. Parece que o Senhor virou as costas. Parece que o Senhor está não querendo enxergar. E a Bíblia vai dizer, irmãos e irmãs, que tem pecado, que o Senhor fecha os olhos. A Bíblia vai dizer que há perversidade humana, que Deus vira as costas. Provérbios capítulo 6, nós lemos essa semana. 6 coisas Deus não gosta: mentira, altivez, arrogância, gente violenta, gente que testemunha. Mas tem uma coisa que faz o Senhor fechar os olhos, virar as costas e dizer: não tenho nada contigo, que é gente que levanta para falar mal de gente. Essa é a coisa que faz Deus virar as costas e fechar os olhos. Que olhar é esse, irmão, irmã, que Salomão está olhando e falando: meu Deus, lá onde está o meu querido sobrinho, há fogo e enxofre. Irmão, irmã, se o nosso olhar está vendo os filhos, os netos, os vizinhos, a sociedade caminhando a passos largos para o inferno, nós precisamos continuar olhando e dizendo: Senhor, muda essa realidade, muda essa trajetória. Esse é o olhar capaz de mudar, de transformar. E às vezes, irmãos, o nosso marido não muda, e a gente vai olhando e falando: não tem jeito, não tem jeito. O nosso filho, não tem jeito, não tem jeito. O nosso vizinho, o nosso trabalho. Por quê? Porque o nosso olhar vai nos roubando a alegria. Mas há um olhar que produz vida, que faz Deus se lembrar de Ló. E se você ler o texto, irmãos, os anjos falam: Ló, foge, filho, foge, porque vai morrer todo mundo, vai para a montanha. E o Ló olha e fala assim: não, meu Senhor, deixa eu ir para aquela cidade. E Deus ia destruir aquela cidade, mas porque Ló pediu, então Deus fala: pode ir. Aí Ló fala: então não, eu vou. E uma hora certa Deus fala assim: Ló, não tem mais jeito, filho, foge, some. Só que a mulher olha e morre. Por quê? Porque o olhar está nessa perspectiva de paralisia. Paralisados. Não conseguimos avançar, não conseguimos mudar, não vemos mudança, não vemos melhoria, não vemos as coisas. E Deus está dizendo para mim e para você, em nome de Jesus: se está caminhando em contradição ao reino, continue olhando até que Deus mude essa realidade. Não desfoque do amor de Deus. Se o amor de Deus te encontrou, vai encontrar aqueles que são preciosos para você. Você precisa crer nisso. Porque às vezes nós estamos olhando e o nosso coração está dizendo: eu não tenho fé suficiente para perceber a mudança. E Abraão está olhando ao ponto de Deus se lembrar de Ló. Para concluir, irmãos, então, no meu coração, algumas coisas que eu tenho buscado. Como é que eu faço para ter um olhar abençoador? Mesmo com a bagunça que as minhas filhas produzem, mesmo com a escassez que às vezes eu acho que eu vou passar, mesmo quando todos os dias de manhã eu tenho uma brincadeira com as minhas filhas, que eu não desejo para você, que é pegar uma maquininha, furar o dedo, e a Maitê é a enfermeira, e ela vem para furar o dedo do papai, para medir diabetes. Parece uma coisa pequena, mas tem dias, irmãos, que isso me irrita. E a Maitê, eu faço as mesmas piadas, ela vem furar, eu faço... Aí ela: calma, papai, vai dar certo. E ela fura o dedinho, depois vem a Tsara, coloca o negocinho, e eu fico ali olhando para ver se vai dar 100.
E quando não dá 100, eu fico furioso. Eu falo, mas não comi nada, mas também hoje só de raiva. Alô, Abel, tá onde? Bora na Sorvesan. É hoje. Não, lá, já que não muda. Irmão, essa minha digressão, está dizendo para mim e para você que para nós termos um olhar abençoador, apesar daquilo que os nossos olhos estão dizendo para nós. E às vezes é uma insistência da história. Nós precisamos orar. E como Deus é maravilhoso, porque eu não conversei com a Gisele sobre isso, e a Gisele falou que no sonho dela Deus dizia: o seu superpoder, filha, é ficar de olhos fechados e joelhos dobrados. Como é que eu enxergo bem, pastor? Com os olhos fechados e joelhos dobrados. Não tem visão mais poderosa que essa. É pedir para que o Espírito Santo derrame sobre nós a visão para além do vale de ossos secos. É olhar para o alto e avante, como diz o autor de Hebreus. O nosso olhar não é para esse local. O nosso olhar é para o alto, é para avante. Precisamos, com urgência, descansar os nossos olhos. Quem trabalha com tecnologia sabe do que eu estou falando. Vai olhando, vai olhando, vai olhando, vai olhando, e chega uma hora que já não vê mais nada. Quem trabalha com números sabe do que eu estou falando. Vai olhando, vai olhando, vai olhando, vai olhando. Quem trabalha com costura, quem trabalha com a necessidade, e o convite do Senhor nessa noite é: feche os seus olhos só um pouquinho e você vai perceber como isso te alivia as dores. Amém? Amém. O convite do Senhor é: feche os olhos. E às vezes, irmãos, eu estou em cima da minha moto, que é potente, e eu tento pilotá-la com os olhos fechados. Para vocês orarem. É claro que eu não faço isso, mas como eu queria experimentar isso, e eu tenho uma amiga que é cega de nascença, Giovana, e eu dizia: Giovana, qual que é a sua única limitação? Ela: eu queria muito poder dirigir, eu não posso, eu preciso dos meus olhos. E toda vez que eu vou para Ubatuba, os irmãos sabem que eu amo ir para Ubatuba, férias assim, todo planejamento familiar é Ubatuba. E eu lembro da minha juventude em que a gente descia a Serra de Taubaté com meu amigo, que fazia questão de descer na madrugada, apagar os faróis e pegar a contramão. Senhor, irmãos, eu estou vivo porque o pai queria. Descendo aquilo, e quando eu lembro disso eu falo, era só para a gente ficar desesperado. Ele também ficava com medo, ele apagava os faróis do carro e deixava na contramão por alguns segundos. A gente começava a gritar, até ele, e aí a gente não deixava o Ney dirigir o carro. Eu não estou falando deste fechar de olhos perigoso. Eu estou dizendo, você que vai descansar os teus olhos, não se preocupe. Jesus está dizendo: olhai os passarinhos, as aves, as árvores que não fazem nada, contudo Deus as reveste de beleza. Não sois vós mais importante do que isso? Feche o seu olho só um pouquinho. Como é que a gente faz as nossas filhas dormir? Não consigo dormir, mamãe, eu preciso dormir, diz a Tissara, porque eu quero sair com vocês e a condição é descansar, para não ficar chata. E a gente diz: filha, só fecha o olho e descansa, porque daqui a pouco a gente vai se divertir. O convite do Senhor para mim e para você nessa noite é: em nome de Jesus, pare com idolatria. O que é idolatria? É eu olhar e dizer: isso aqui vai resolver o meu problema, isso aqui é a solução do meu problema. E Jesus está dizendo: olhe para este olhar de Abraão. Enquanto um olhou, ficou paralisado, o outro Deus se lembrou do desfecho. Irmãos, ignominia é Jesus dizendo assim: mas isso, pastor, é muito humilhante, eu me sinto humilhado. E Jesus está dizendo: ainda que seja humilhação da cruz,
feche os seus olhos um pouco e descanse. E hoje, sem combinar também, o Shelter, o Kleber até meteu um marketing novo aí, mas não vou falar dele. Diz assim: pastor, eu quero cantar sua música aí, que você nunca consegue cantar, sempre dá errado, você nunca consegue cantar, e eu vou cantar a sua música. E chamou o povo. E essa canção, irmãos, foi de uma noite insone, de uma noite que eu invadi boca de fumo atrás de alguém muito importante para mim, e que a minha oração era: Senhor, basta o Senhor olhar, e o Senhor não está olhando, e Deus está dizendo: eu só não olho para pessoas que se levantam para dizer mal uns dos outros, para reclamar. E eu queria convidar o Kleber, a Andréia e a Nathalie, porque eles conseguem cantar e eu não consigo fazer nada, nem tocar, mas nós vamos tentar, Kleber. E numa noite daquelas, o Senhor disse assim: isso é coisa de irmão, precisamos ter um olhar generoso, precisamos ter um olhar misericordioso para conosco, para os que cruzam o nosso caminho. Feche os teus olhos e descanse apenas um pouquinho. Jesus é o colírio que vai aliviar as dores dos nossos olhos. Amém? Acho que eu vou. Seu dedo enriste. Enriste. E tem uma palavra na canção, que eu vou aproveitá-la aqui. A canção diz assim, que o dedo enriste de Jesus, esse dedo que a gente usa para dizer: olha, veja, nunca acusou, sempre apontou para o céu, para a adoração. Vamos ver se sai, porque... Deu da sua água, deu do seu calor, mesmo a quem não mereceu favor. Carregou a minha carga, deu-me mais que atenção, novo rumo, meu caminho, novo coração. Não há como explicar aquele jeito de olhar que podia repreender, mas preferiu silenciar, que tinha razão e a trocou pelo perdão. E a todos que o feriam, simplesmente respondia: isso é coisa de irmão. Seu dedo enriste nunca acusava, era sua intercessão, Sua voz, a sua palavra, doce comunhão. Seu caminho sempre inspirava, me levava à adoração, mas em luta com sorriso me estendia a mão. Não há como explicar aquele jeito de olhar que podia repreender, mas preferiu silenciar, que tinha razão e a trocou pelo perdão. E
a todos que o feriam, simplesmente respondia. Isso é coisa de irmão. Amém. Jesus sempre respondeu. Amém, obrigado. Obrigado, eu sonhei muito com isso. Poder partilhar as dores. Jesus sempre respondia, isso é coisa de irmão. Irmão faz cada coisa com a gente. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça, descansar os seus olhos, fecha o teu olho e enxerga com o olhar do Senhor. E o conjunto coral vai cantar uma canção também, que diz: nunca, meu mestre, cessarão meus lábios de bendizer-te. Enquanto o conjunto coral canta, eu queria convidar você a descansar o teu olhar no Deus que nunca nos acusa, mas nos restaura. Conjunto coral. Vamos orar. Quero convidar você a se pôr em pé, para nós louvarmos ao Senhor. E esse hino diz que eu conservo grata memória. Isso tem a ver com olhar, a memória que produz a ação do Senhor. Pai, a Tua igreja está aqui, Senhor. Nós estamos congregados nessa noite. E talvez, Senhor, o nosso olhar esteja obscurecido, talvez diante do nosso sofrimento,
o olhar foi consumido, Senhor. Talvez a jornada esteja tão longa e tão cansativa que os nossos olhos se cansaram. Ou talvez, Pai, o nosso olhar esteja fito em coisas que não produzem vida. E nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, daquela forma que o Senhor fez, em que o Senhor tocou os olhos do cego, daquela forma em que o Senhor abriu a visão do servo, do profeta, nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, abra os olhos dos nossos corações, abra a nossa visão espiritual para a gente manter o olhar fito no autor e consumador da nossa fé. Pai, em nome de Jesus, que o nosso olhar produza fé, e ainda que os nossos olhos estejam observando e vendo, Senhor, coisas que sejam contraditórias, nós queremos pedir, Pai, em nome de Jesus, nos faz olhar, Pai, para a eternidade. O Senhor é o Deus da eternidade, o Senhor é o Deus imutável, o Senhor é o Deus que não mudou as palavras, que não mudou o destino dos teus filhos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, a tua igreja que está em pé agora na tua presença, seja, Senhor, tocada pelo teu Santo Espírito, para que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, ter visão sobrenatural. Nos faz, Senhor, em nome de Jesus, ter um olhar que produz bênção, um olhar de incentivo, um olhar que não vê erros, um olhar que não vê as ausências, um olhar, Senhor, que não vê o que falta, mas um olhar que incentiva a prosseguirmos. Que sejamos assim na educação dos filhos, que sejamos assim na comunidade de fé, que sejamos, Senhor, esse olhar de bênção, abençoador no nosso trabalho, na nossa rotina, no trânsito, no nosso cotidiano. Pai, em nome de Jesus, nos faz ter essa dimensão do teu amor. Pai, em nome de Jesus, visita os nossos corações, as nossas almas. Pai, e diante do Senhor nós queremos colocar as nossas inseguranças, as nossas enfermidades, as nossas lutas. Marlene pela manhã pediu oração pela irmã que está com um tumor maligno. Há entre nós pessoas pedindo pelo pai, pela mãe, pelos filhos, por si. Pai, cura o teu povo, Deus, em nome de Jesus. Nós cremos num Deus de milagres, num Deus que emana vida para o seu povo, num Deus que quando nós olhamos com este olhar espiritual, o Senhor é capaz de lembrar daquele que está perdido em terras que estão pegando fogo, pegando enxames, terras, Senhor, que estão cheias de enxofre. O Senhor é capaz de mudar a sorte daquele, porque nós estamos olhando com o coração aflito, mas confiando no teu poder. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o nosso olhar seja esse, Senhor, alicerçados e alinhados com o teu trono, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Se agrada que os teus olhos vejam nesta noite, como diz a tua palavra, que o Senhor retribua conforme o nosso olhar, conforme o nosso coração. E por isso pedimos, Senhor, visita o teu povo, visita as nossas finanças, visita os nossos trabalhos, visita, Senhor, a nossa alma, visita, Senhor, dá-nos uma adoração na tua presença, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Se assente por um instante, antes de encerrarmos o culto, que o Shelter vai cantar mais uma canção para encerrarmos o culto, enquanto a gente ora no final. Nessa semana que adentra, nós temos semana de louvor e adoração, amém? Então, de amanhã até o sábado, nós estaremos aqui todos os dias, olhando o que Deus tem para nós, amém? Faz 2 anos, irmãos, que a gente não consegue fazer isso, então eu queria muito contar com a sua presença. Vai ser uma semana muito linda, cantina, gente bonita, canções, e vocês, amém? Em nome de Jesus. Os demais avisos comuns da igreja: terça-feira, vigia, horas, 14 horas aqui na igreja, e essa semana toda aqui na casa do Senhor, amém? Deus nos abençoe. Eu queria fazer mais uma oração. Após impetrar a bênção,
Enquanto o Shelter canta essa canção, eu convido você aí do seu lugar, continuar orando, agradecendo ao Senhor e descansando um pouco dos teus olhos. Amém? Mesmo sentados, faça assim com a sua mão. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor insondável do nosso Deus Pai, a comunhão, a consolação e as perspectivas que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar, esteja sobre nós, sobre a nossa família, sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Enquanto há o pós-lúdio, ore ao Senhor, agradeça ao Senhor.